Estamos de volta com o nosso Manhã Total. Olha só, hoje nós exibimos receitas interessantes, né? Falamos da importância do tomate, né? Os benefícios. Mas olha só, gente, nada de exagerar no sal no dia a dia, hein? É um perigo. Comigo aqui no estúdio, o médico Eliezer Narciso, urologista. Bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui de volta. Bom demais. Tá tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a nova oportunidade. Que delícia. Falando sobre o sal. A gente faz um consumo exagerado, principalmente o brasileiro, tem até um saleiro em cima da mesa na hora que a gente vai almoçar, nas refeições. Enfim, a gente consome além do necessário, não consome, doutor Eliezer? Principalmente o Brasil. A OMS, ela preconiza mais ou menos em torno de 5 a 6 gramas de sal, o que corresponderia a 2,5 gramas de sódio na dieta diária. O Brasil consome, em média, 12 gramas de sal. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. E quais são os riscos de fazer esse consumo, né? O que a gente pode acarretar? Muitas vezes a gente não sente no momento agora, isso é a longo prazo, não é? Sim, pode ser a longo e pode ser a curto prazo, dependendo do excesso de sal no organismo, né? Só fazendo um adendo aí, às vezes é comum, né, entre atletas ou então pessoas que caminham no deserto, onde tem uma grande transpiração, em que o sal ele pode cair abruptamente, né? Isso caracteriza a hiponatremia, onde chega a convulsões, alucinações, distúrbios encefálicos, às vezes até desmaios e até a morte. E a hipernatremia também, às vezes inadvertidamente, até por dosagem, administração médica, né? A hipernatremia levaria abruptamente a uma hipertensão craniana, a acidentes vasculares cerebrais. A gente percebe que o sal ele está relacionado a doenças crônicas, gravíssimas, né? E a gente não dá muita importância a isso. Sim, principalmente algumas patologias renais e mais característicos, né, são doenças cardiovasculares, a hipertensão, infarto, AVCs, né, ataques químicos transitórios e até AVCs propriamente dito. Tá, em relação aos edemas, aos inchaços que a gente tem pelo corpo, tem a ver com a quantidade de sal ingerida no dia a dia, a questão do sódio aí, que é o grande vilão? Sim, o sódio está intimamente relacionado com o controle dos fluidos intra e extravasculares, né? Então, qualquer alteração de hipernatremia, que seria uma quantidade excessiva de sódio circulante no organismo, acarretaria a extravasão, o líquido intravascular indo para o extravascular, caracterizando os edemas que você citou aí. Nós temos uma imagem aqui que é uma delícia, que eu quero mostrar para o senhor e eu quero mostrar para o pessoal de casa. Coloca na tela para gente. Vejam aí essa imagem. Gente, é gostoso, é um queijo, né? E segundo os médicos, segundo os especialistas, ele é hipercalórico, tem uma grande quantidade de sal. E falando do parmesão aí, né? É um vilão também, né, para a saúde? Se consumido rotineiramente em grande quantidade, em tempo excessivamente longo, ele vai acarretar problemas, principalmente em relação ao sódio e também a caloria. Mas tudo vai depender da quantidade e da frequência, claro, né? Porque como o sal ele é fundamental para o nosso organismo e fundamental para a nossa existência. É vital. É vital. Ninguém vive sem sal. Também não vive com muito nem com pouco. Então, o que eu falo é uma frase que ela é antiga, ela vem desde a medicina dos gregos, né, na antiguidade, que a diferença entre a medicação e o remédio e o veneno é a dosagem. Então, você pode salvar ou matar dependendo da dosagem, né? Então, todas as medicações, medicamentos, a diferença é a dosagem, né? Então, a água pode matar. A pessoa pode ter uma intoxicação hídrica por excesso de água. Então, isso é fundamental, a gente ter esse conceito. A diferença entre veneno e remédio é a dose. Agora, se falando de crianças, né, a gente já começa a fazer as papinhas, nós que somos mães, para quem está nos assistindo aí neste momento, e tem os meninos. Tem gente que já vem com o hábito familiar mesmo, né, de outras gerações, do uso de muito sal. A criança, quando ela começa a experimentar esses alimentos, a comida já vem muito temperada. O paladar ali já induz para ser uma criança que vai consumir muito sal. Porque, na verdade, eu tive até uma experiência em casa. Uma criança veio almoçar na minha casa e falou: tia, a comida está um pouco sem sal. Eu disse: por quê? Não, mas eu gosto do sal.
E ela colocou bastante sal. Isso também vem da rotina, né? Aquela questão do familiar, né? É a questão cultural mesmo que a família preserva. Não só do sal, mas também às vezes do açúcar também isso acontece muito, né? Mas eu acho assim, não sou pediatra, né? Esse é um tema que às vezes para mim talvez não seja tão apropriado, por fato de eu não ser pediatra, mas eu acho que os pediatras hoje orientam bem os familiares em relação ao sal. Mesmo porque a criança, na sua mais tenra idade, ela tem dificuldade em fazer a metabolização desse íon. Então, às vezes é às vezes você tem, às vezes, alguma notícia de que criança morreu por hipernatremia, porque ela não consegue muito bem metabolizar e excretar o sal. Então, isso não só no Brasil, há pouco tempo atrás na Europa, na Inglaterra, morreu uma criança que a dieta era hipernatrêmica, né, que tinha muito sódio, e a criança morreu por hipernatremia. Isso sem ela saber. Então, quer dizer, a criança tem essa dificuldade. E, eventualmente, né, ou se comumente a criança, na família, há o hábito de se comer com muito sal, essa criança ela vai acostumar, o paladar, o cérebro vai acostumar com essa sensação de prazer. E vai sal, o cérebro vai pedir sal, como o cérebro pede qualquer coisa que lhe dê prazer, açúcar, sal. Então, isso aí, né? Essa é até a questão das drogas, né? Porque o cérebro pede, não é primeiro é o cérebro que pede isso pro organismo, né? Com certeza, nós batemos um papo gostoso aqui com o Dr. Eliezer, que é urologista, falando aí dos malefícios do sal na medida certa, né? Na dose certa, esse é o caminho. Na dose certa. E existe uma outra questão também que vale a pena salientar, que já vai mais da minha área, que o sal também está relacionado com a formação dos cálculos renais. Que é importante alerta também. Tá certo. É tema aqui no Manhã Total, saúde na sua terça-feira. Muito obrigado, senhor, pela presença. Um ótimo dia, adorei. Viu? Um bom trabalho. Tchau, tchau.